Bom dia, meus amigos, amigas, que a doce e suave paz do Divino Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Inicialmente, gostaríamos de agradecer o convite feito pelo Centro Espírita Caminho da Luz, na pessoa de Fátima, desejando muita paz para ela. E assim, amigos, hoje nós teremos uma conversa sobre um dos capítulos do livro O Despertar do Espírito, psicografia do Divaldo Franco, e a responsabilidade da nossa querida Joana de Ângeles. O título do nosso tema é exatamente subpersonalidades, problemas dos eus. E nós estaremos juntas e juntos durante uns 55 minutos versando sobre este tema. E assim iniciaremos trazendo exatamente como a própria Joana inicia o referido capítulo, falando sobre a psicossíntese. Para entendermos qual é o conceito dessa palavra, a psicossíntese é uma escola de psicologia fundada pelo psiquiatra italiano Roberto Assagioli. A Ruth Brasil Mesquita, inclusive, já há algum tempo atrás, gravou um livro chamado Reflexões sobre a Paz. E o Roberto foi exatamente o espírito que trouxe a mensagem. Então, a psicossíntese não utiliza, meus amigos, exatamente a palavra espiritual, conectada com assuntos religiosos ou de espiritualidade, mas sim no sentido de atividades que conduzem à progressão dos seres humanos em direção ao seu desenvolvimento. E tem aqui um fato interessante, quando eu fui pesquisar sobre Roberto, que identifiquei. Ele tinha o hábito de escrever em vários pedacinhos de papéis e registrar seus pensamentos. E ao lado das palavras, ele escreve exatamente o que é a psicossíntese, utilizando, portanto, os símbolos gregos da psi e sigma. Então, psicossíntese igual a síntese em consciência. Portanto, dando prosseguimento à explicação de Roberto Assagioli, a psicossíntese refere-se à existência de um eu pessoal e de um eu superior, em constante luta pelo domínio da personalidade. O eu pessoal é muitas vezes confundido, meus amigos, com a personalidade, sendo ele mesmo o ponto de autoconsciência. Corresponde, portanto, ao ego, ao centro da consciência individual, diferindo expressivamente dos conteúdos da própria consciência, tais as sensações, os pensamentos, as emoções e sentimentos. Portanto, o eu superior corresponde ao espírito, ao self, também podendo ser denominado como superconsciente. O eu pessoal é consciente, não obstante, deixa ele, portanto, de ter lucidez quando se adormece, quando se é vítima de um traumatismo craniano e se desfalece. Quando se está em transe natural sob ação hipnótica ou medicamentosa, reaparecendo quando do retorno à consciência lúcida.
que decorre naturalmente de um outro eu, certamente superior, que rege a realidade. Não são dois eus independentes e separados, mas uma só realidade em dois aspectos distintos de apresentação, conforme já houver identificado o psicólogo americano William James, ao cuidar da análise das subpersonalidades. Essas duas expressões psicológicas que se apresentam no indivíduo, quando não unificadas harmonicamente, podem ser fator de fragmentação da personalidade, gerando, portanto, distúrbios da personalidade, dos comportamentos, a instabilidade emocional. Portanto, o objetivo da psicossíntese é trabalhar pela unificação desses dois eus, produzindo a real identificação do ser. Nós vamos encontrar, inclusive, essa explicação, esse discorrer sobre a palavra psicossíntese, no livro também de Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor. Ou seja, importante essa, eu diria, essa pesquisa, essa busca, o que vai esclarecendo. Evidente, eu não tenho formação de psicologia, de forma nenhuma. Apenas estou falando embasada nos 2 livros de Joana de Ângeles. Então, fica fácil, porque eu não estou falando do meu conhecimento. Eu estou trazendo algo que está abordado nos 2 livros, né? O livro que eu falei, O Despertar do Espírito, e O Amor Imbatível Amor. Portanto, o eu individual é o resultado das aquisições e experiências do processo existencial, com os seus conflitos e aspirações, em luta contínua pela conscientização da realidade. Essa, porém, somente se fará quando o eu superior seja identificado e decodificada a sua expressão imortal, de essência eterna, que deve ser conscientizada e vivida com harmonia. Quando se dá essa conjuntura feliz, portanto, faz-se indispensável a terapia de assimilação dos conteúdos do eu individual no eu superior, diluindo, portanto, fronteiras que pareciam inexpugnáveis e desfazendo barreiras psicológicas que se transformam numa corrente de energia contínua entre um fluxo e outro, favorecendo, portanto, a estrutura do ego equilibrado ante o self, que é o espírito, eu superior, consciente. O professor Pierre Janet, quando da identificação do subconsciente nas experiências hipnológicas realizadas pelo célebre professor Jean Charcot, em L'Absurde, universidade, portanto, em Paris, propôs a existência de personalidades múltiplas ou anômalas, que se encontram adormecidas nesse depósito da memória e que podem assumir a corporificação quando o paciente se encontra em estado de transe natural ou provocado. Aí a gente vai lembrar da casa mental do André Luiz, né? Ele fala do passado, do presente e do futuro. Portanto, a tese, naquela ocasião, de alguma forma, objetivava também reduzir os fenômenos mediúnicos e intelectuais a simples automatismos psicológicos resultantes de quê? Das fixações que se encontram no subconsciente humano. Essas personalidades secundárias assumariam com frequência conforme os estados emocionais, dando origem, portanto, a transtornos de comportamento e mesmo a alucinações psicológicas,
de natureza psicótica e esquizoide. Portanto, e certamente, muitos fenômenos ocorrem nessa área decorrentes das frustrações e conflitos, favorecendo, portanto, o surgimento de personalidades parasitárias, que não raro tentam assumir comando da consciência, estabelecendo controle sobre a personalidade e que são muito bem estudadas pela psicologia espírita, no capítulo referente ao animismo e suas múltiplas formas de transes, a imensa área do ego. Surge, então, o quê? As fragmentações das subpersonalidades, que são comportamentos diferentes a se expressar, conforme as circunstâncias, apresentando-se com frequência incomum. Portanto, amigos, todos os indivíduos, raras as exceções, experimentam esse tipo de conduta mediante a qual, quando no trabalho se deixam conhecer pelo temperamento explosivo, marcante, dominador e, em particular, são tímidos, mansos e receosos. As variações são muitas nesse campo das subpersonalidades. Ademais, no imenso campo dos conflitos, as expressões de inferioridade moral do processo da evolução facultam as manifestações egóicas, doentias. Quais são elas? Todos nós conhecemos, que todos temos: o ódio, a calúnia e muitos outros famanazes que enseguecem o ego e o atiram nos abismos das alienações. Ao mesmo tempo, portanto, nós vamos observar que pode parecer um estudo psicanalítico que constitui uma variedade expressiva de eus, buscando primazia. Entretanto, cujas raízes se encontrariam fixadas no inconsciente, depositário das heranças antropológicas, ancestrais, que a gente diria vidas, inclusive, passadas, nos acontecimentos perinatais e infantis, na subjugação, meus amigos, na subjugação também de quem? Da mãe castradora, cuja imagem perturbadora continuaria afligindo e induzindo a fugas espetaculares, para que as dores e os infortúnios antes vivenciados fossem esquecidos. É evidente que uma autoanálise cuidadosa deve ser realizada pelo paciente, mediante o que a vontade bem conduzida, olha a palavrinha-chave que o Evangelho fala todo, vontade, bem conduzida e estimulada, trabalhando, portanto, em favor da harmonia entre os valores éticos e o eu superior, ao mesmo tempo criando reservas psíquicas para impedir moralmente a interferência das mentes liberadas do corpo físico. Quando, porém, o paciente não se sente em condições de realizar o mistério, torna-se imprescindível o contributo de quem? Do terapeuta em psicossíntese mais conscientizado. Daí, a necessidade e o cuidado na escolha do psicoterapeuta, né? Claro que um terapeuta que seja espírita, ele tem um campo bem mais amplo, ele vai exatamente contribuir para essa visão e essa tomada de consciência. Então, para conscientizá-lo, ele apresenta-lhe programa de disciplina mental e de hábitos saudáveis, de forma que estabeleçam linhas seguras para quê, meus amigos?
para o comportamento equilibrado. E aí nós vamos ver mais adiante a questão, inclusive, da necessidade da meditação, essa autobusca, essa busca de Deus, a busca através de uma quietude mental, aonde estaremos entrando em comunhão com o nosso eu superior, o self, né? E havendo, portanto, essa ligação, claro que vai nos ajudar bastante na dissolução de problemas que normalmente nos levam a comportamentos, né, desequilibrados. Mas a partir do momento que temos o terapeuta e psicossíntese para nos conscientizar, apresentando programa de disciplina de hábitos saudáveis, claro que isso vai contribuir, vai nos ajudar. Então, o ser humano, portanto, mediante o eu superior, transita por inúmeras experiências carnais. Aí entra a questão das reencarnações. Entrando e saindo do corpo na busca de quê? Da nossa individuação. Conduzindo, meus amigos, tecidos da realidade, que é todas as realizações, portanto, e vivências que se acumulam e constroem no inconsciente profundo, de onde emergem também as personalidades que foram vividas e cujas memórias não se encontram diluídas, permanecendo dominadoras, face a quê? As ocorrências que, de alguma forma, geraram culpa, harmonia, júbilo, glória e assombro. Daí Jesus, aí o grande filósofo já dissera, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, nós precisamos estar neste mergulho constante. E, claro, quando se tem dificuldade, o apoio, a orientação de um terapeuta na área, isto vai contribuir para rompermos com os velhos grilhões. Então, vejamos que nesse imenso oceano, o inconsciente, ele move em si os eus que emergem, submergem, necessitando de anulação e desaparecimento através das luzes do discernimento da consciência do si. Portanto, na sua imensa complexidade, a individualidade, que se expressa através de seu superior, enfrenta as experiências das personalidades presentes no eu individual. Todo um processo terapêutico deve ser tomado em consideração, não se descartando aquele de natureza espiritual, que se responsabiliza pelo grave capítulo da psicopatologias de natureza obsessiva, que a doutrina espírita estuda tão bem, né? Nos traz experiências, nos traz pesquisa, nos traz orientações. Portanto, os dias atuais, portadores de pressões tormentosas, são desencadeadores de distúrbios que preponderam com vigor na conduta dos indivíduos, contribuindo decisivamente para a fragmentação da personalidade em expressões de eus conflitantes. Então, a nossa querida Joana vai versando, vai trazendo para nós nessa aparente dicotomia dos dois eus, a ocorrência se dá, porque um não toma conhecimento do outro de forma consciente, podendo mesmo negar-se um ao outro. O eu, porém, é único, indivisível, manifestando-se isto, sim, em expressões diferentes de consciência e de autorrealização.
Para um trabalho saudável de integração dessas vertentes do eu, são necessários o quê? O trânsito por alguns estágios terapêuticos. E ela insiste nessa questão, né? Quais o conhecimento de si mesmo, da própria personalidade, a administração dos vários elementos que constituem essa personalidade, a busca de um centro unificador, para que se dê a realização do verdadeiro eu, mediante a reconstrução da personalidade em volta do recém-formado fulcro psicológico. Como medidas auxiliares e recursos valiosos devem ser utilizadas, eu já falei e vou repetir, a meditação, a visualização terapêutica. E aí a gente já conhece bastante, né, a literatura pelo menos de títulos, de Joana de Ângeles, o trabalho que o nosso querido Divaldo Franco desenvolve nos seus seminários. Normalmente, ao final, ele faz uma visualização terapêutica, ele nos leva a essa introspecção, essa busca, né? E, claro, a oração, que canaliza forças e energias superiores para o self, eu superior, que contribuirão para a unificação dos eus, a harmonização, portanto, né, do indivíduo, meus queridos amigos. E aí a gente vai ver que a nossa querida Joana de Ângeles ainda traz para nós, claro, aquela visão, né, de que deveremos estar atentos, deveremos estar buscando mesmo essa orientação de um terapeuta, e eu diria que um terapeuta espírita tem uma visão ampla, uma visão mais cuidadosa, porque aceita as interferências, né, mediúnicas, as interferências de outras personalidades. No caso, a mediunidade nos traz isso com muita clareza quando nós estamos estudando. E, claro, que nós vamos entender, né, que nesse imenso campo dos conflitos, as expressões de inferioridade moral do processo da evolução, sim, meus amigos, facultam as manifestações egóicas, que eu já falei, questão do orgulho, do ciúme, a inveja, ressentimentos, o ódio, a calúnia e muitos outros. Nós vamos, sim, verificar que quando nós nos lembramos do Evangelho, estudamos e procuramos praticá-lo, nós vamos rompendo com esses miasmas. Mas precisamos, muitas vezes, da ajuda de um terapeuta. Insisto nisso porque a própria Joana nos traz a necessidade dessa busca desse terapeuta como uma pessoa que vai nos ajudar a romper, sim, com todos esses conflitos, a partir do momento que eu me predisponha a querer me conhecer, a querer aceitar as orientações, né? E também quando eu passo a estudar. A doutrina espírita precisa de constante estudo. Eu me recordo do nosso querido Pierre Weil, na Universidade Internacional Holística da Paz,
quando ele dizia: somos eternos aprendizes. Não existe ninguém que sai daqui pronto, que já realizou todas as suas etapas. Então, claro que esses conhecimentos são importantes, porque vai rompendo conosco, né? Essas amarras, esses atavismos. E ela insiste, a nossa querida Joana, mentora do Divaldo Pereira Franco, a necessidade de meditação. A meditação, claro, a maioria das pessoas, mas eu não consigo meditar. Sim, se procurar querer meditar de uma forma igual aos orientais, que já nasceram assim, eu digo sempre que até a criança que está no ventre da mãe, ele já está aprendendo a meditar, porque a mãe faz isso com a maior naturalidade, em função dos orientais ter essa prática de meditação, dessa busca interior. Então, a Joana, claro que nos traz uma visão totalmente, meus amigos, ela traz uma visão bastante ampla, e esse tema, claro que precisa ser aprofundado, precisa ser estudado, precisa ter a orientação de um psicólogo, de um terapeuta, para esclarecer a forma de trabalharmos esses conflitos. E aí, fazendo uma ponte com o Evangelho, né? Quando Jesus nos propõe a conhecer, e, na sua expressão, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Claro que a gente pode pegar exatamente este tema e começar a fazer o link, a ponte. É essa busca interior, essa busca da gente se conhecer, entendendo que somos uma personalidade num processo evolutivo. Nós somos, claro, uma personalidade aonde devemos estar em constante aprofundamento, devemos estar em constante, sim, meditação. Não precisamos sentar 40 minutos em posição de lótus, como os orientais fazem. Não, mas nós precisamos ter o nosso momento. E aí a gente se lembra, né, do material trabalhado durante as macros de 2020 e 2021, onde os textos que foram levados para um aprofundamento nos convida a centrar-se, descentrar-se e supercentrar-se. Esse centrar-se é a busca mesmo de Deus que existe em mim e que eu preciso ter essa consciência. Então, eu estou me conhecendo, eu estou mergulhando em mim nessa busca que Joana nos fala. O descentrar-se é quando eu tomo a consciência de buscar o outro não com o olhar do julgamento, porque aí estaríamos contrariando também um princípio do mestre. Não julgueis para não ser julgados. Vejamos que há mais de 2000 anos, esse grande amigo espiritual chamado Jesus vivenciara, trouxera para nós o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim, ele, Jesus, ou seja, através daqueles ensinamentos. Porque Jesus também foi o maior terapeuta que a humanidade já teve. Conhecimento. Jesus não precisou passar por nenhuma escola, ele já tinha tudo pronto no seu self, no seu eu superior. Espírito de escola, espírito superior, espírito puro. Foi o ser que transitou na Terra e que deixou realmente uma mensagem para quê?
para que sejamos felizes nessa relatividade de felicidade num planeta de provas e expiações. Vejamos que estamos, neste momento, vivenciando, né, toda essa pandemia que mexeu com muita gente, mas muita gente não entendeu, não fez um mergulho proposto, não buscou conhecer-se. Essa questão desse eu inferior para que a gente vença, a gente saia do materialismo. E dentro dessa proposta, a federação vem trabalhando 10 proposições, né, em 10 atividades, que só vai depender de mim. Se eu quiser fazer toda uma mudança, eu não dependo do outro exclusivamente. O outro pode vir na forma de terapeuta para nos mostrar. Nós temos a bibliografia do André Luiz através da Faculdade Mediúnica do nosso querido Chico, que nos traz, sim, toda uma orientação, toda uma explicação desse processo. Então, meus amigos, nós, a partir do momento que entendemos que a Joana nos traz essa experiência, né, e no final do capítulo, e aí vocês vão me permitir, eu vou ler aqui para todos nós precisamos entender que para o trabalho saudável de integração dessas vertentes do eu, são necessários o trânsito por alguns estágios terapêuticos, quais o conhecimento de si mesmo, da própria personalidade, a administração dos vários elementos que constituem essa personalidade. Eu falei, passando, agora estou aprofundando. A busca de um centro unificador para que se dê a realização do verdadeiro eu, mediante a reconstrução da personalidade em volta do recém-formado fulcro psicológico. Como medidas auxiliares, ela nos propõe, eu ratifico, a meditação e a visualização terapêutica, a oração como canalização. A canalização que canaliza as forças e energias superiores para o self, que contribuirão para a manifestação dos eus, a harmonização do indivíduo. E é assim que ela completa esse capítulo, especificamente o item das subpersonalidades, o problema dos eus. O que eu preciso entender que esses dois eus, o eu inferior e o eu superior, eles não são inimigos, eles precisam ser trabalhados para que tenhamos essa consciência e possamos vivenciar na Terra, nessas experiências que nós temos, reencarnatória, melhorando e rompendo, eu repito, com os atavismos, com todos esses miasmas que nós trazemos de vidas pregressas e complementamos nesta presente reencarnação. Então, meus amigos, desta forma, nós temos a certeza de que a Joana nos convida a uma reflexão. Se vocês têm o livro O Despertar do Espírito e também o livro Amor Imbatível, Amor, aproveitem um domingo e se debrucem à noite antes de dormir, porque nós estaremos juntos exatamente às 16 horas no Seca Luz, trazendo esse material colhido do livro da nossa querida Joana de Ângeles, psicografia do nosso Divaldo Franco. Repito, para que possamos sair, né, das salas
aonde estaremos assistindo, estaremos sim, levando um material que precisa ser aprofundado, precisa ser estudado e colocado em prática. Então, assim, concluindo a nossa fala, agradecendo a direção do Centro Seca Luz, Centro Espírita Caminho da Luz, damos por concluída a mensagem ou o tema que foi proposto para a nossa explanação. Lembrando de que, na realidade, eu não sou psicólogo, eu me baseei na literatura espírita, fazendo algumas interfaces e pontes para melhor compreensão e apreensão de cada um de nós. E assim, amigos, concluo desejando a todos um domingo de paz, final de tarde, de paz, de harmonia, e até a próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos traga uma visão geral dessa doutrina para todos nós. Que assim seja.